Olá, meu nome é Camila, eu sou advogada previdenciarista e idealizadora deste projeto Boa Previdenciarista. A nossa intenção é sempre levar a capacitação dos profissionais através do estudo constante e atualização da legislação e da prática. Agora vamos começar a primeira apresentação sobre o tema número 1 para a iniciação previdenciária, que são segurados, dependentes, inscrição e filiação. Este mapa mental, ele será compartilhado no grupo do Telegram e disponibilizado pelo YouTube também para quem não puder participar agora ao vivo com a gente, tá bom? Então vamos lá, vamos começar do início, que é a Seguridade Social. A Seguridade Social, ela é um grande guarda-chuva com a previsão constitucional para garantir os direitos, né, o acesso das pessoas à saúde, à previdência e à assistência social. Mas como saber em qual caso, qual situação o seu cliente, essa pessoa que te procura, e até mesmo você, um amigo, um familiar, pode se enquadrar? Primeiro, a saúde. A saúde é um direito constitucional a todos, sem distinção de nenhum requisito específico. É uma obrigação do governo de permitir o acesso ao SUS, tá? Através de políticas sociais e mecanismos para proteção, prevenção e preservação da saúde. Não exige nenhum pagamento, nenhuma contribuição prévia e deve atender a todos de forma igualitária. Já a assistência social, ela é direcionada para quem necessita dessa cobertura assistencial. Não exige nenhum pagamento de contribuição prévia também, mas esse cidadão precisa comprovar a sua necessidade, a sua incapacidade financeira, a exigência, né, o cumprimento do requisito de como uma pessoa carente ou vulnerável para ter acesso. E é onde tem a origem os benefícios sociais, financeiros e outros, além do famoso BPC-LOAS, direcionado para os idosos e deficientes que não têm como se manter e nem ter o sustento pela família. O nosso trabalho maior, né, o principal, é referente à previdência social. Como nós já havíamos dito nas nossas divulgações, aqui nós vamos tratar do regime geral de previdência social, aquele que é administrado, gerido e mantido pelo INSS, tá? Já a previdência social, para ter acesso à cobertura, existem regras bem específicas referente à inscrição, à filiação, à carência, à qualidade de segurado, o vínculo ativo com o INSS, o cumprimento mínimo de determinada quantidade de recolhimentos, tá? Porque o INSS, ele é o Instituto Nacional do Seguro Social. E como qualquer outro contrato de seguro, para a gente ter a cobertura, a gente tem que fazer esse pagamento prévio. Então, se alguém te procurar, eu tive um diagnóstico, estou incapacitado para as minhas atividades, quero a cobertura do INSS. Primeira pergunta: recolhe INSS? Já fez algum recolhimento? Quando foi feito este último recolhimento? Isso é para identificar se esse cidadão, essa pessoa interessada, tem o vínculo com o INSS, tem o vínculo com o RGPS. Continuando, segurados. Quem são os segurados do INSS? Nós temos dois tipos de segurados, ou seja, dois tipos de vínculo direto em que alguém faz a sua contribuição com o INSS. Lógico, existem inúmeros tipos, se fosse elencar aqui, nós chegaríamos a mais de 20 tipos de pessoas com condições diferentes. Mas, na nossa intenção de dar um suporte mais abrangente para incentivar essa pesquisa, esse estudo em cada caso concreto, nós vamos dividir em quem é obrigado a recolher o INSS e quem não tem obrigação, mas deseja ter
a sua cobertura previdenciária, não só para aposentadoria, mas também para um benefício não programado. Entre os segurados obrigatórios, que são aqueles todos que exercem alguma atividade e desta atividade tem uma remuneração, tem um salário, tem um prolabore. Existem esses 4 grupos principais aqui que a gente vai tratar agora. São os empregados, que a gente costuma chamar de CLT. Deixei aqui os artigos com as definições de cada um destes grupos, né? Então, o empregado, ele preenche os requisitos da CLT e também da Lei de Benefício do Decreto, que diz que é quem exerce uma atividade de modo mediante subordinação, hierarquia, onerosidade, não eventualidade para uma outra pessoa e recebe a sua contraprestação, que seria o salário. Então, o empregado é um contribuinte obrigatório. Ah, meu cliente se aposentou e continua trabalhando, ele vai precisar manter essas contribuições, esses recolhimentos com o INSS? Vai, porque exerce atividade, tem a renda, ele precisa fazer, vai ter a retenção no salário dele, o empregador complementa e repassa para a Previdência. Outra categoria são os domésticos, né? Que precisam também ter esse recolhimento sobre o salário, a anotação na carteira de trabalho. Doméstico é aquela pessoa que exerce atividade no ambiente domiciliar de quem o contrata, também com não eventualidade, mediante a subordinação e a remuneração, desde que essa pessoa, o empregador, quem se beneficia desse serviço, não exerça nenhuma atividade profissional que gere lucro no ambiente. Vamos pensar o seguinte: eu tenho uma casa e eu contrato uma pessoa para fazer o trabalho doméstico em casa. Só que nas horas vagas eu resolvo ter uma segunda atividade, por exemplo, de artesanato. Se essa pessoa participar dessa minha atividade de artesanato no âmbito da residência, deixa de ser doméstico, se transforma num empregado normal. Então, o doméstico é aquele que exerce as suas atividades no ambiente domiciliar de quem o contratou e que não tenha nenhuma atividade comercial, profissional neste local. Os individuais, somos nós, advogados, todos profissionais liberais, empresários, autônomos, quem tem uma empresa tem um CNPJ, não tem o CNPJ, mas tem o seu registro na prefeitura. Vou falar até, né, agora é 20 de março, até um tempo atrás, né, não acompanhei essa alteração da lei, ainda não acompanhei essa vigência, os motoristas de aplicativo, a pessoa que exerce sem uma subordinação, sem um empregador direto, uma atividade profissional e dela ter a remuneração. E aqui, para finalizar esses obrigatórios, temos a figura do MEI. O MEI é aquela pessoa que tem uma atividade, ela tem um CNPJ, tem toda uma formalização e aproveita de diversos benefícios, diversas vantagens financeiras e tributárias para sua formalização. Só que o MEI tem algumas limitações que a gente tem que prestar bastante atenção. Primeiro, consultar no site oficial do microempreendedor individual se essa atividade se enquadra em uma das categorias que estão autorizadas e também tem o limite da lei do faturamento mensal e acumulado anual. Ultrapassou esse valor, se desenquadra do MEI, tá? Outro ponto relevante do MEI é em relação à contribuição previdenciária. O MEI, a contribuição dele é através de 5% do salário mínimo. Uma guia que é emitida, emite-se essa guia pelo portal do empreendedor, com cadastro que ele já fez lá, e sai 5% de contribuição previdenciária, mais a porcentagem que é direcionada se for comércio ou prestação de serviço, e ainda ambos. Tá, vou recolher o meu MEI de 5% sempre. Vou receber todos os benefícios? Sim.
com exceção dos benefícios acidentários. O MEI, se ele mantiver esses recolhimentos com 5% e não fizer nenhuma complementação, e também não tiver uma outra atividade, seja por CLT, ele só vai se aposentar por idade com o valor de um salário mínimo. Como que esse MEI consegue sair dessa limitação? Todo mês recolhe os seus 5% da guia emitida pelo portal do microempreendedor individual e faz uma complementação de até 15% do salário mínimo. Pode ir fazendo mês a mês ou acumular 3 meses, complementa, acumulou um ano, complementa, só que essa complementação tem as correções, porque o pagamento não foi feito dentro da mesma competência da guia de 5%. Vou falar sobre os facultativos. Ontem, em um grupo, eu vi uma pergunta muito interessante, até chamei a colega que fez o questionamento para a gente conversar um pouco em separado. A dúvida dela foi a seguinte: uma pessoa trabalha sob o regime CLT, tem o seu salário e tem a sua contribuição mensal pelo CLT. Está mantendo lá os recolhimentos e vai alcançar determinada média para aposentadoria, para outro tipo de benefício. E esse cliente da nossa colega tinha uma dúvida se poderia fazer um recolhimento além daquele da carteira de trabalho para complementar e aumentar essa média. Pode? Pode. Como? Através de uma dessas opções dos contribuintes obrigatórios, ou seja, vai ter que comprovar uma atividade profissional. O segurado facultativo só pode fazer esse recolhimento se não tiver nenhuma atividade remunerada. Ou seja, é o estudante, a dona de casa que não tem nenhum tipo de atividade, a pessoa que vive de renda, algo nesse sentido. Não pode ter nenhum vínculo, seja como empregado CLT, doméstico, contribuinte individual ou MEI. Se fizer, vai jogar dinheiro fora, tá? Estes são os segurados do INSS, os obrigatórios que têm a remuneração e os facultativos que não têm nenhuma remuneração, não têm nenhuma atividade profissional. Agora, para continuar, vamos falar sobre os dependentes. O dependente do segurado do INSS, o que acontece com ele? Esse vínculo dele com o INSS não é direto pela vontade dele, tá? Eu vou só reduzir aqui para mostrar para vocês o tamanho do artigo no decreto que fala dos dependentes. É esse aqui. Agora eu vou aumentar para a gente continuar, conseguir ler pelo menos um pouco desses pontos aqui, do que é mais relevante. Os dependentes, quando que eles surgem na figura da cobertura previdenciária? Quando eles têm um vínculo com alguém que recolhe INSS. E aí, por conta de algo que aconteceu com essa pessoa que nós chamamos de instituidor, gera o direito do dependente receber algum valor do INSS, do regime previdenciário geral. Quem são esses dependentes, via de regra? E é uma classificação que, assim, se tem alguém dessa classe superior, exclui o direito da classe inferior. Então, a classe preferencial dos dependentes: cônjuge, companheira, companheiro, o filho até 21 anos de idade, que não seja emancipado e não tenha sido aprovado em algum cargo de concurso público. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Os pais não têm cônjuge, não têm filhos, essa pessoa veio a falecer ou foi presa e não tinha nenhum relacionamento do tipo casamento, união estável, e não tinha filhos, então passa-se para os pais. Os pais podem comprovar os requisitos, podem se habilitar a fazer a solicitação da cobertura, cumprindo os requisitos da lei. Não tinha, era solteiro, sem filhos e não deixou pais. Então, o irmão, até 21 anos de idade, ou
deficiente ou a pessoa inválida, tá? Tem a invalidez, exclui o limite de idade. O artigo da lei fala que os dependentes da mesma classe concorrem em igualdade de condições. O que significa que aqui é um caso que deixou uma pessoa em viuvez, né? O viúvo, a viúva, o companheiro, companheira e um filho. Então, na habilitação de um benefício, pensão por morte ou auxílio de reclusão, esse benefício ele é partilhado em partes iguais entre esses mesmos dependentes, tá? Aí aqui repete o que a gente já falou, né? Que existindo dependentes de uma classe superior, exclui os que vêm nas classes inferiores, quem se equipara a filho, menor sob tutela. Aí aqui também tem algo que é muito relevante, que é algo que eu vivo conversando com os nossos colegas da área de direito de família, porque o conceito de companheiro, companheira, união estável, previdenciário é bem diferente da legislação civil. O que precisa se comprovar? A existência desse relacionamento há no mínimo, com documentos de no mínimo 24 meses anteriores à data do óbito ou à data da prisão. Alguém ficou viúvo e tinha um filho de 10 anos com quem faleceu. Quer comprovar a união estável porque não existia um casamento civil. A certidão de nascimento desse filho é um documento que vai comprovar o relacionamento lá atrás, na época da concessão. Não tem nem garantia de que estavam juntos no momento do nascimento. Então, pode ser um documento interessante? Pode, para comprovar que esse relacionamento tem mais de 24 meses. Mas o essencial é comprovar através de documentos de 24 meses anteriores à data do óbito ou da prisão, que a gente chama de fato gerador. Em relação à dependência econômica, por que dependência econômica? Porque no caso dos pais e dos irmãos, tem que comprovar que tinha uma dependência econômica com quem foi preso ou quem faleceu. Então, o cônjuge companheiro, filhos, viúvo, viúva, pessoa em união estável e os filhos, não precisa comprovar essa dependência econômica, sim que existia essa ligação, através das certidões cíveis ou prova de união estável. Já os pais ou os irmãos, que são os incisos 2 e 3, têm que demonstrar esse vínculo direto com a pessoa e que dependiam financeiramente também dessa pessoa para sua sobrevivência, para sua manutenção. E aqui, quem é excluído definitivamente da condição de dependente? Que tiver sido condenado criminalmente por sentença transitada em julgado, porque participou do homicídio, né, do crime que envolveu, que fez o instituidor, né, vítima. Isso aqui eu lembro do caso da Suzane Richthofen. Um tempo atrás, já tem alguns anos, saiu a decisão, logo depois transitou em julgado, a condenação dela de que o INSS entrou com uma ação de regresso. Por quê? Logo após o óbito dos pais, ela conseguiu se habilitar à pensão por morte. E depois, comprovado com trânsito em julgado da condenação, o INSS entrou com ação de cobrança para que fosse restituído o valor que ela tinha recebido. Eu vou procurar essa notícia e eu deixo no Telegram para vocês também, porque é bem interessante para analisar isso daí. Então, aqui no artigo 16 estão os dependentes, tá? E aqui eu deixei ao lado para analisar também, para saber quando encerra esse vínculo de dependente do segurado, tá? Para o cônjuge, divórcio, separação, transitou em julgado, e não deixou nenhuma obrigação de prestar alimentos, tá? Com a outra pessoa. Encerrou a união estável, também não tem alimentos. Os filhos e os equiparados, irmão, enteado,
quando completar 21 anos, se casar, entrar num cargo de exercício público, abrir uma empresa, se emancipar, e as pessoas que são inválidas ou deficientes, né? Quando essa condição de saúde for ultrapassada, recuperou a saúde, apareceu um tratamento novo, não é mais uma pessoa que não tem condições de se manter, já está reabilitado, já tem como trabalhar, isso daí também encerra a condição de dependente. E isso daqui, recordando 21 anos de idade. Muita gente fala assim: ah, mas está fazendo faculdade, eu vou pedir para manter essa pensão por morte até os 24 anos, porque aí vai estudando e vai recebendo. Não, isso daí também é da lei do direito de família, tá? A pensão civil, ela se estende superando os 21 anos de idade. A cobertura previdenciária, não. Isso já é tema pacificado, tá bom? Eu vi que mais algumas pessoas entraram aqui, então eu vou repetir que esse mapa mental, ele vai para o Telegram para vocês, tá? E aqui o que a gente está participando, está gravando, vai para o YouTube para ficar disponível, livre, sem nenhum bloqueio. Agora, para a gente finalizar, isso aqui eu vou fazer um apanhado geral, tá? Mas a gente vai tratar dessas perguntas que eu deixei em cada um dos tópicos no nosso próximo encontro da semana que vem, que é para a gente falar sobre a carência, a qualidade segurada, o vínculo ativo com o INSS. Até pouco tempo atrás, a gente, por isso que eu falo que a gente tem que estudar todo dia, e eu me condiciono a estudar pelo menos 1 hora por dia, todos os dias. E agora, com esse projeto aqui que eu quero fazer com vocês, eu vou estudar mais, estou muito animada, estou muito empolgada, não sei de vocês, mas estou muito feliz, estou, assim, motivada, super motivada. Eu tinha muita dúvida em relação à inscrição e filiação. Eu ficava, meu Deus do céu, o que é inscrição e filiação? Eu vou dar uma bola fora a qualquer hora numa audiência, numa sustentação, conversando com algum colega. Então, eu deixei aqui para a gente entender um pouquinho melhor e fico aguardando também a sugestão de vocês para a gente criar uma associação e lembrar disso daqui sempre. O que é a inscrição? A inscrição, vamos pensar, quando a gente vai participar de algum evento. Eu disponibilizei o PDF para vocês e deixei o link para se inscrever e participar hoje. Então, essa inscrição é como se fosse, você vai lá e preenche, você clica. É o ato formal de se cadastrar perante a Previdência Social, tá? Você pode se inscrever e não realizar nenhum recolhimento do INSS. E só acessa o site, coloca seus dados pessoais, vai ter atribuição, vai receber um número de identificação que é vinculado ao seu CPF, vai aparecer lá em cima no seu extrato CNIS. A inscrição é isso, é o cadastro no regime geral de previdência social. O que é a filiação? A filiação é você participar, é a sua atuação, é você agir, é ter algum exercício de alguma atividade que te gera uma renda, que te gera uma remuneração, que você faz algo, seja como diarista, começou o desempenho de uma nova atividade profissional, está trabalhando para alguém. Então, isso é a filiação, é o vínculo que você tem como trabalhador para receber a cobertura do INSS. Só que a gente analisando, por isso que eu estou falando, semana que vem, vamos pensar bem nesses 2 pontos, para a semana que vem a gente discutir melhor isso daí. Eu vejo que ter uma inscrição sem afiliação não vai te garantir direito nenhum. Você trabalhar sem ter a inscrição, o registro no INSS, a contribuição, não vai te trazer benefício nenhum. E, por outro lado, você fazer o seu cadastro, não ter nenhuma atividade e não fizer nenhum recolhimento como facultativo, também não vai te trazer nenhum benefício.
Aí eu deixo essa pergunta para a semana que vem. Quais são os efeitos da inscrição tardia ou retroativa e os efeitos da filiação tardia ou retroativa? Ou seja, quer declarar o que aconteceu no passado, lembrando dos conceitos de carência e documentação contemporânea para o INSS, para o regime geral de previdência social. Então, vou mostrar para vocês aqui o mapa mental completo, reduzindo. Esse arquivo vai para vocês pelo Telegram. No vídeo que eu vou postar no link do YouTube, eu vou deixar também o acesso a esse nosso mapa mental. Isso era o que nós tínhamos para hoje. Estou quase estourando o tempo que eu programei com vocês, de 30 minutos a cada sessão. E quero saber quem tem alguma dúvida, algum questionamento, para a gente conversar um pouquinho. Bom dia e obrigada pela presença de todas. Tudo tranquilo, gente? Alguém tem algum comentário a fazer? Alguma manifestação? É igual casamento. Falem agora ou calem-se para sempre. Bom dia, Gostaram? Sim, Vão compartilhar com os amigos, com os parceiros. A intenção é essa. A gente ter esses minutinhos uma vez por semana para direcionar o estudo e até mesmo criar um checklist a hora que a gente for atender um cliente, estudar um caso concreto. perfeito. Muito Tá bom. ótimo? Muito bom, parabéns, viu? Peço, Obrigada. peço desculpas que eu entrei um pouquinho atrasada, por isso que eu até estou meio perdida, não tenho dúvidas por enquanto, porque eu cheguei já atrasada, né? No meio da Não, explicação. imagina. Fica tranquila. Eu já vou salvar aqui, gravar o arquivo, subir no YouTube e mandar o link para vocês. E Tá vocês têm certo. também o meu acesso, pode mandar mensagem lá pelo Telegram. Eu acho que se a gente trocar ideia pelo Telegram fica mais fácil, que aí todo mundo participa também. Tá joia, obrigada, viu? Um excelente dia. Obrigada. Verônica? Oi, me ouve, professora? Ouço sim. Ah, não, então vamos tirar as dúvidas. Na realidade, vamos só para concatenar um pouco melhor as ideias sobre essa questão, mas essa pergunta do final vai ficar para a próxima aula? A gente Isso, fala sobre ela na próxima aula? Ah, então tá bom, então a isso. gente discute Porque melhor sobre essa aí, questão. porque aí já envolve a parte da carência, que é o que a gente vai conversar semana que vem. Perfeito. Aí Tá fica bom? melhor, porque essas dúvidas sempre nos pautam o nosso dia a dia, né? É, O que que pode acontecer, o que que não pode, se eu posso pagar lá de trás. Essas são as dúvidas dos nossos clientes, então é bem pertinente. Então a gente discute semana que vem. tá ótimo, gente. Obrigada, ótimo dia para vocês e gratidão por terem acompanhado. Conte com a gente. Amém. Tchau. Tchau, até semana que vem. Até.